as suas análises. É muito importante a gente ter a voz aqui de um diplomata para nos fazer entender também a respeito dessas negociações. Até a próxima, embaixador. Muito obrigado, bom dia a todos. E já me despeço também da nossa diva americana, ela, a Mari Sanches. Leiam lá as colunas dela, maravilhosa. Acompanhem nas redes sociais. Um beijo. Uma vira-lata caramelo dessas chamada de americana, vai vendo. Aonde vira-lata? Vira-lata caramelo é diva, né? A gente ama vira-lata caramelo. Ama aqui. Né, Sakamoto? Sakamoto adora também. Devia estar na nota de R$200 ao invés do Lobo Guará. Então, voto com a relatora. Não, é a nossa diva. Ela já foi eleita, acabou. Beijo, beijo pra vocês. Beijo. Ó, agora são 11 horas e 25 minutos. Quero trazer para você também outra notícia importante. Hoje é aquele dia que a gente está cheio de notícias. A gente vai pipocando aqui um monte de coisa para você. Logo cedo saiu uma pesquisa de intenção de voto. A gente já tinha falado ontem aqui que viria essa pesquisa, falando sobre intenção de voto para 2026. Assunto que está dominando o nosso país em todos os cantos, claro, porque tudo tem a ver com a eleição. Aqueles que querem continuar no poder ou aqueles que querem voltar ao poder. Saiu pesquisa de intenção de voto da Quest, e a gente tem ela aqui para trazer para você. O presidente Lula sai bem nessa pesquisa e ele aparece aí na liderança, tanto em primeiro turno quanto em segundo turno, em vários cenários. Há um ano da disputa da sucessão presidencial, Lula segue na dianteira de todos os cenários testados pela pesquisa Quest. As intenções de voto variam entre 35% e 43% no primeiro turno, em 8 cenários testados. Aqui a gente está com a arte feita nesse... Esse aqui é segundo turno. Interessante, pode deixar nesse do segundo turno que eu já ia para ele agora. No segundo turno, Lula também à frente de todos eles aqui, ó. O Lula em vermelho, contra Ciro Gomes, 32, Jair Bolsonaro, 36. O que tem mais ali, os mais difíceis para Lula são Jair Bolsonaro, 36 versus 46 para Lula. Tarcísio, 33 para Tarcísio, 45 para Lula. Michele, 34 para Michele, 46 para Lula. Mas todos nessa linha aí dos 30%, né, de intenção de voto. Eduardo Leite é o que tem menos 22%. Vamos lá, Sakamoto, o que essa pesquisa traz de informação, de análise? Qual é a fotografia neste momento? Lula melhorando, é uma tendência de alta, você enxerga isso? Há uma tendência neste exato momento, dadas as notícias positivas para o governo, dada a falta de notícias negativas para o governo, dada a situação da economia, dado a ajudinha do bolsonarismo lá fora, dada a ajudinha de Donald Trump, né? Você teve, dada a melhoria da própria comunicação da presidência da República no que diz respeito à resposta em crises, você tem tido uma melhoria, né? Como bem colocou o Felipe Nunes, diretor da Quest, uma melhoria nesse caldo, né? Nessa fotografia das pesquisas sobre a aprovação do governo. E a aprovação do governo se reflete necessariamente em voto, em perspectiva de voto. É claro que isso aqui não é a pesquisa eleitoral, isso aqui é uma fotografia do momento da corrida eleitoral, sendo que a gente ainda nem sabe quem são os nomes que estão postos. Agora, a pesquisa, se der para voltar para a pesquisa de segundo turno aqui, na tela, né, mostrar uma coisa, porque tem um negócio interessante. Bolsonaro está fora do jogo. Está aparecendo aí, mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que Jair Bolsonaro ser candidato em 2026. Então, está lá mais por uma questão para tentar entender o nível de apoio a Bolsonaro ainda, né? Ciro Gomes está lá, está prometendo que não vai sair candidato à presidência da República, né? Mas está sendo colocado lá. Agora, desse campo, os governadores que têm sido tributários a Jair Bolsonaro, né? Caiado, Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas, né? Todos eles estão relativamente iguais, né? E o mesmo também os membros da família Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, também estão mais ou menos. Mesmo aqui, olha, Eduardo Bolsonaro, 46 é 31, né? E lá do outro lado, Tarcísio de Freitas, 45 a 33, dá 12 pontos, 15 pontos. Isso aqui está dentro da margem de erro. Isso aqui está dentro da margem de erro. Está todo mundo igual contra o Lula, praticamente. Isso aqui é uma notícia que basicamente coloca o seguinte: o campo bolsonarista, ou pelo menos aquelas pessoas que estão querendo ficar com o voto do campo bolsonarista diante do Lula, tem um desempenho muito semelhante.
tem um desempenho muito semelhante. Qualquer um desses nomes tem um desempenho muito semelhante. É claro que se for ver na lupa, você vê o seguinte, por incrível que pareça, o governador Tarcísio de Freitas teve uma queda nos últimos tempos, uma ligeira queda numérica nessa diferença com o Lula, né, uma queda, digamos, ampliou a diferença com o Lula, que caiu para ele, né, piorou para ele, ampliou a diferença para o Lula ainda que pouco, e o Eduardo Bolsonaro, inclusive, teve uma melhora nessa diferença com o Lula em pontos absolutos, assim, né, o que é interessante, porque você olhando isso e sabendo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo o que está fazendo, você fala, carta fora do baralho, etc e tal. Não com aquele público mais à direita que vê no que o Eduardo Bolsonaro está fazendo uma coisa patriótica, que vê na traição patriotismo. E você tem um grupo mais engajado. A gente está falando desse público aqui mais engajado que está fechado com esse grupo com pequenas variações. 34, 33, 31 é a mesma coisa da margem de erro praticamente. Então não tem grande variação por aqui, não dá para a gente dizer, o Tarcísio está melhor, o Michele está melhor, porque a diferença é muito pequena, repito, é margem de erro, né? O que dá para dizer que é o seguinte, Lula tem tido uma dianteira folgada, né? O que dá para se dizer também é que, óbvio, que se você chegar no segundo turno eleitoral, todos os outros vão apoiar o candidato, a direita, a extrema-direita vai se fechar, né, por um candidato, mas até agora o que a gente está vendo é que mesmo assim, mesmo se fechando em um nome, hoje Lula segue favorito. Isso aqui é importante para a tomada de decisões. Tarcísio está se mexendo, articulou pela aprovação da pauta bomba contra o Lula. Ele falou que não, mas o próprio Sóstenes Cavalcante agradeceu ele por ter feito isso em público. Então, ele está agindo ainda como pré-candidato à presidência. Quem diz o contrário mente, né? Ele está agindo como pré-candidato à presidência. Mas uma pesquisa como essa, em que ele não avança, acaba dando, Fabíola, mais razões para ele ficar em São Paulo. Né, para ele ficar em São Paulo. Por outro lado, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, que está aqui ainda competitivo por conta disso, uma pesquisa como essa dá mais razões para ele não desistir da tentativa eleitoral dele. Lembrando que ele fala que se não tiver chapa no PL, ele pode procurar um partido nanico para poder sair em 2026. Um cenário positivo, e a gente estava falando justamente agora sobre essa questão da ligação, o peso, o Trump deu uma ajuda. Ontem a gente falava bastante aqui com o Felipe Nunes sobre isso. Vamos continuar falando aí dessa pesquisa Quest. Lula também comentou hoje sobre as intenções dele para 2026. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, isso na TV, mas a gente segue pelo YouTube. No YouTube a gente não tem parada. Vai para lá, canal UOL no YouTube, que você acompanha a gente. Quero te ouvir, Josias, a respeito disso, a respeito da pesquisa Quest. Essa fotografia deste momento, ela mostra uma tendência de alta do presidente Lula, quer dizer, 26, está tranquilo para ele? Não se pode dizer que está tranquilo não, Fabiola. Agora, também não está tranquilo do outro lado, né? Então, se você observa o outro lado, a situação para o Lula está mais tranquila. Há 5 meses... um empate técnico com o Lula na pesquisa Quest deu ao Tarcísio de Freitas o status de super-homem do Centrão. E desde então a musculatura eleitoral do governador de São Paulo vem definhando. No mês passado, o empate estatístico virou uma desvantagem de 8 pontos. Agora, nessa nova rodada da Quest, o Lula bateria o Tarcísio com uma vantagem de 12 pontos se o segundo turno fosse hoje. Então, nada mudou mais no Tarcísio nos últimos 5 meses, e há 5 meses ele estava em situação de empate técnico com o Lula, nada mudou mais do que a retórica dele. O Tarcísio exacerbou o timbre bolsonarista, ele questionou a condenação do Bolsonaro, ele se meteu numa articulação do pedido de urgência para a anistia na Câmara, ele questionou a condenação do Bolsonaro, atacou o Supremo, chamou Alexandre Moraes de tirano. Então, o bolsonarismo, sobretudo esse bolsonarismo desenfreado do Tarcísio, produziu um efeito inverso do que ele pretendia. As radiações do Bolsonaro parecem exercer sobre o Tarcísio os efeitos de uma espécie de criptonita, aquele mineral usado na ficção pelos inimigos do super-homem para minar os superpoderes, né? A diferença entre a realidade e a ficção é que o Tarcísio não precisou de nenhum Lex Luthor para se tornar um presidenciável mais fraco. Ele mesmo pulou no colo do Bolsonaro. Então, hoje, Fabíola, numa disputa direta contra o Lula, a Michele Bolsonaro
está ali com a mesma desvantagem de 12 pontos atribuída ao Tarcísio. Não fosse pela rejeição da Michele, que é refugada, segundo a Quest, por 63% do eleitorado, o Centrão talvez desligasse o Tarcísio da tomada. Mas, nesse cenário, a situação é mais tranquila para o Lula. O Lula diz publicamente que será candidato, insinua que será candidato, e diz em privado estar convencido de que o seu adversário vai ser o Tarcísio. Se é esse o cenário, se for esse o cenário, então a situação dele está mais tranquila do que a situação da oposição, Fabíola. É isso. E tem aí um período pela frente, 2026, principalmente na área econômica, né? Acho importante, a gente vai entrar um pouco nesse assunto agora, daqui a pouquinho aqui também no nosso All News. Estamos voltando para quem estava conosco na TV. Agora todo mundo junto e misturado. Antes, eu não sei, quando o Lula deu a declaração, já tinha saído a pesquisa Quest, eu acho, né? Já tinha saído, mas ele não comenta a pesquisa exatamente, mas ele fala sobre o vigor físico dele e a vontade, e mais uma vez reforça aí de que possivelmente ele será candidato em 2026. Essa entrevista foi hoje pela manhã. Vamos assistir. A questão que não depende só de mim, ela depende do partido, ela depende de outras pessoas que estão comigo. O que eu tenho dito? Eu sou